Muito boa tarde, Sobral, um abraço, esse é o norte do estado, estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2 horas da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que mulher de 87 anos que foi agredida pelo próprio neto na zona rural de Tianguá morre na Santa Casa de Sobral. E atenção, olha, vamos destacar também de que carreta com carga de milho tomba na BR-222 na região de Sobral. E atenção, Bloco dos Sujos terá novo trajeto em 2026 aqui na cidade de Sobral. E atenção, olha, vamos destacar também de que Rede Terapia promove conforto de bebês prematuros na Santa Casa de Sobral. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a primeira informação que a gente traz no programa é em relação a um fato triste, lamentável, que foi registrado já nessas últimas horas na cidade de Tianguá, aqui bem próximo à nossa Princesa do Norte. A informação é que uma idosa de 87 anos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após ser agredida brutalmente pelo próprio neto. Segundo a informação, o crime, que causou grande comoção e forte repercussão em toda a região, aconteceu no último sábado, dia 17 de janeiro, na zona rural do município de Tianguá, mas precisamente na localidade conhecida como Sítio Pitanga. O autor do crime é o próprio neto da vítima, identificado pelas autoridades da Segurança Pública do Estado como Wellington Marques de Albuquerque, de 23 anos. De acordo com informações repassadas por vizinhos que preferiram não se identificar, a idosa foi torturada, agredida e amarrada dentro da própria residência. Relatos apontam que o Wellington, no caso o neto, desferia socos, pontapés, tapas no rosto da vítima e chegou a queimar a própria avó com pedaços de cigarro em várias outras ocasiões. Segundo os vizinhos, o suspeito ameaçava familiares e moradores da região, afirmando que quem denunciasse as agressões iria pagar. Ainda conforme os relatos, Wellington dizia ser integrante de uma organização criminosa. Isso utilizando essa afirmação para intimidar as pessoas. Testemunhas afirmaram que sempre que queria dinheiro, o neto agredia a avó, que vivia sob constantes ameaças. No dia do crime, populares ouviram o suspeito quebrando objetos dentro da residência e acionaram a polícia. A idosa foi socorrida inicialmente para o Hospital Madalena Nunes, lá na cidade de Tianguá, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral, já em estado de saúde grave. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu e morreu na tarde dessa segunda-feira, ontem então. O suspeito, segundo a informação da polícia, foi preso em flagrante e encontra-se na Delegacia Regional de Polícia Civil na cidade de Tianguá, aguardando vaga no sistema prisional. Segundo ainda as informações, Wellington está bastante machucado após ter sido agredido por populares, ficando em estado grave antes da chegada da polícia.
Tony José, boa tarde. O que dizer desse fato triste aqui na nossa região norte do estado do Ceará, onde, segundo os dados apresentados pelas autoridades da segurança pública da nossa região, uma senhora de 87 anos foi agredida brutalmente pelo próprio neto, que, segundo os dados apresentados, é usuário de drogas, e acabou também sendo agredido pela própria população, teve que ir para o hospital, mas a polícia já conduziu ele para a delegacia de polícia civil em Tianguá para os procedimentos necessários. Fato esse que repercutiu em todo o estado do Ceará e, lógico, claro, aqui na nossa região norte do estado. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Redação Plus aqui pela Plus FM 101.5. Violência ao extremo, né, Mário? A que ponto chega o ser humano em se tratando de vício de droga? Há indícios e há informações oficiosas de que, sim, o neto desta senhora que perdeu a vida, infelizmente, dada esta violência, esse alto grau de violência, ele seria usuário de droga. Claro que não é o primeiro caso e acredito que não será nem o último, né, de violência familiar neste contexto, de pessoas viciadas que, para manter o seu vício, acaba fazendo uso, né, da violência e violência ao extremo. Quantos casos ao nosso derredor nós não já tomamos conhecimento de, inclusive, indivíduos, né, que depenam literalmente os móveis da casa. Teve um caso, Mário e ouvintes, né, não vou dizer onde nem quando, mas o sujeito chegou a vender até o vaso sanitário. Vendeu até o vaso sanitário. Vendeu tudo que tinha dentro da casa, né? E usou de violência também para com seus familiares, de modo que a polícia foi acionada. E neste caso, em Tianguá específico, realmente uma dor grande, né? Que a gente sente, obviamente, em ver que um ser humano se entregou de uma tal forma ao vício a ponto de agredir a própria idosa, a própria avó. Isto certamente porque tentou ali surrupiar de alguma maneira algo para manter o seu vício, e a pobre da idosa, né? Ia fazer o quê? De repente, chegou a estar até em cárcere, eu diria, privado, né? Porque quando a polícia, após ser acionada, encontrou ela nestas condições, amarrada e muito abatida em face da violência aplicada pelo seu neto. Agora, a população, né, agiu certo? Será, amigo ouvinte? Eu não sei. Eu deixo a pergunta para você. Violência gera violência. Quem vai assistir de braços cruzados, vendo um sujeito violentamente agredir uma idosa, é o que eu costumo dizer, gente. Olha, idoso, criança e mulheres, para mim é sagrado, sabe? Crianças, idosos e mulheres de um modo geral, é sagrado. Não pode, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, sofrer qualquer tipo de agressão ou violência. E é claro, tá aí, este jovem acabou quase perdendo a vida porque foi lixado, né, Mário? É verdade. Agora, diante desse fato, a gente lembra outros casos aqui da nossa região em relação à questão da violência contra as mulheres. Poucos dias, né, Tony, a gente trazia uma matéria aqui de Sobral, né, do trabalho realizado pelas autoridades na Casa da Mulher aqui de Sobral, ali próximo ao fórum, Casa Brasil da Mulher, uma coisa assim, né? E que registra esses casos em relação à questão da violência brutal mesmo contra as mulheres, e essa situação se agrava principalmente nos finais de semana. Quantas vezes a gente já esteve relatando isso, geralmente nas segundas-feiras, essas ocorrências aqui da nossa região, tanto aqui em Sobral, aqui na região, quem vai para Camusim, aqui na região da Serra da Ibiapaba, mulheres, né, que ficam em casa cuidando da família, muitas das vezes com muitas dificuldades, e acaba sendo agredidas pelos seus próprios companheiros, ou até mesmo pelos seus pelos seus filhos, netos
e por aí vai. E tá aí um caso grave que foi registrado, né, nessas últimas horas. O caso, infelizmente, chegou a ser a um ponto, né, revoltante em toda a nossa região, principalmente ontem, quando a gente tomou a informação que acompanhou na própria Santa Casa de Misericórdia de Sobral, algumas pessoas, né, revoltadas em relação a essa situação. Mas está aí esse caso que foi registrado pela polícia aqui na nossa região. E o acusado, segundo a informação da polícia, que foi agredido por populares, moradores próximos, né? E aí eles ficaram revoltados, agrediram. O cara foi ainda para a Santa Casa, ou seja, para uma unidade hospitalar, mas já se encontra recolhido na cadeia pública lá da cidade de Tianguá, aguardando uma vaga em uma penitenciária aqui da nossa região. Mas olha, mudando de assunto, uma outra informação aqui também da nossa região é a questão de acidentes envolvendo veículos pesados na BR-222. A informação é que na BR-222, aqui na região de Sobral, uma carreta carregada com milho tombou e com o impacto, a carga de milho ficou espalhada ao lado da BR e acabou sendo saqueada aí por populares que passavam no local. O acidente aconteceu no quilômetro 180 da BR-222, aqui na região de Sobral. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Esse caso chamou a atenção, mais uma vez, um veículo pesado aqui na BR-222, nesse trecho, depois da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Irauçuba, todo esse trecho até ali a região de Tianguá, olha o que tem de carretas saindo da pista, é um número muito grande, e alguns casos mais graves, inclusive pessoas perdendo suas próprias vidas, né, Tony? Olha, esse trecho realmente tem sido uma preocupação e tanto, não só para quem transita, no caso, veículos, né, de grande porte, mas como para a própria Polícia Rodoviária, né, que é responsável por esse trecho. A gente sabe que a circunscrição de responsabilidade da 4ª Delegacia e da 16ª Superintendência, que tem sede em Sobral, da Polícia Rodoviária, ela começa ali próximo a São Luís do Curu, atravessa todo esse contorno e vai extremando com a divisa ali do vizinho estado do Piauí. Mas, para nós, esse trecho aqui tem se tornado, é como se o problema tivesse saído de Itapajé, né, Mário? Você recorda que constantemente em Itapajé, a famosa Curva do Jorge, era de praxe quase que toda semana ter acidentes e muitos destes fatais em Itapajé. Parece que esse trecho agora aqui, entre Patos por ali, entre Irauçuba e Forquilha, principalmente naquelas curvas, tem se tornado uma dor de cabeça à parte. E aí tá aí, não diferente, já testemunhamos ali cargas de cerveja, né, de frutas, e tá aí ontem, nesses dias agora foi justamente este caminhão baú que tombou, e o pior não é só o tombamento da carga atrapalhando o fluxo do veículo, é a falta de consciência que a gente enxerga também por parte das pessoas. Foi saqueada, né, Mário? A que ponto o ser humano chega? Engraçado que a grande parte, né, e eu me incluo nisto também, eu me incluo nesse meio. Por que eu vou me excluir? Não, me incluo também. Eu me insiro no bolo também, que às vezes levanta o dedo e critica político A, B ou C, né? Chamamos de quê? De corruptos, a política está desenfreada. Mas olha só o que fazem aqueles que muitas das vezes chamam de corruptos certos políticos. Vão numa carga desta e saqueia, independente da carga, né? Muitas das vezes a pessoa fica saqueando a carga
e a vítima fica ali prensada, não foi o caso desse acidente, mas fica prensada às ferragens e as pessoas surrupiando a carga. Que consciência, não é, destas pessoas, Mário? Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço, pessoal, aqui é para o Dedé do Zé Leiteiro, é ouvinte de todos os dias aqui da nossa programação e confirmando a audiência lá no Pé da Serra. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência, escutando aqui o Redação Plus. Grande Tony. Quem também, Mário, confirma a audiência lá em Miraíma é a Dona Elizabeth, hein? Dona Elizabeth mandou ontem até mensagem pra gente. Tony, que foi que houve? A rádio tá fora do ar? Imediatamente eu falei, Dona Elizabeth, aqui nós mudamos de sintonia de frequência, né? De frequência. Estamos agora na 101.5, é isso mesmo, não existe mais 105.1, né? Agora é virar o cordão ou no digital, botar lá 101.5. E você que está acompanhando aí pela internet, você já sabe, você de Sobral e da região, onde pegava aí a Plus, né, Mário? Vai lá rapidinho, já reprograma o rádio para a frequência 101.5. Abraçar lá em Heriutaba, lá em Campo Lindo, Heriutaba, o nosso ouvinte, não é? De longas datas, o Gonçalinho. Passando em Vajota, eu abraço o Carlos do Denox, é o Carlos Melquiades, né? E também o Rogerinho, ex-jogador do Fluminense, ex-pó de arroz, né? Aliás, ex-jogador, porque ele nunca será ex-pó de arroz, vai ser sempre torcedor do Tricolor das Laranjeiras, né, Mário? Um abraço aí. Muito bem, mas olha, a informação das últimas horas em relação à questão dos acidentes graves aqui da nossa região, além desse, né, Tony, em relação à questão da carreta que virou com a carrada de milho, e aí o pessoal levou praticamente tudo, também na noite de ontem foi registrado um acidente lá na CE, que dá acesso à cidade de Morrinhos, aqui na nossa região. A ocorrência envolveu um ex-vereador lá da cidade, conhecido como Zé Augusto, e uma pedestre conhecida popularmente como Socorrinha. Segundo informações iniciais, a vítima estava a pé e possivelmente tentava atravessar a via no momento do acidente. As circunstâncias exatas ainda não foram oficialmente esclarecidas pelas autoridades competentes da região. A senhora foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada às pressas para uma unidade hospitalar da região. E o ex-vereador não sofreu praticamente nada em relação à questão do acidente, mas acompanhou toda a ocorrência, inclusive até entrou em contato com as autoridades para conduzir a vítima para uma unidade hospitalar. Tem dessas coisas, né, Tony? A questão, a gente sempre fala, muitas das vezes tem coisas que, tem acidentes que tem como se evitar, mas tem outros que mesmo o cara estando numa bicicleta corre o risco de atropelar alguém, né? E o cara está num caminhão, corre o risco de atropelar alguém. O cara está numa moto, também é do mesmo jeito. E esse fato lamentável foi registrado na noite de ontem na cidade de Morrinhos, aqui na nossa região, né, Tony? Olha, sempre tem acidentes, né, desta natureza, alguns, como você bem frisou, não tão graves, mas o que eu observo também, e queria até chamar a atenção do ouvinte para a gente refletir junto, Maris, e até entendo em parte, veja bem, eu não estou aqui dando razão para quem se evade do local, né, para quem foge e deixa de socorrer, cometendo até um crime, o crime de omissão, né? Quando você causa um acidente, provoca um acidente, independente da natureza ser grave ou não, né? Do resultado ser grave ou não, se você foge do local, você está cometendo o crime de omissão e vai pagar por isso. Agora, eu até entendo, e aí eu queria até saber do ouvinte depois se ele concorda ou não. Há um medo, de repente, de você, incompreensivelmente, por quem está ali, né, acompanhando, quem está sofrendo o acidente, de ser espancado, né, Mário? Tem esse detalhe. Em parte, alguns conscientes, sabedores até, inclusive, de que não tiveram tanta responsabilidade assim, diretamente pelo acidente em si, mas a gente vê, em grande parte, o emocional, né, foge um pouco do controle e as pessoas deixam o local. Foram diversas vezes que a gente tomou conhecimento, né, de pessoas que deixaram o local e aí acabaram depois se apresentando, né, até com um advogado ou sem
ao delegado para prestar o devido esclarecimento. Mas neste caso aí, não é? O que causou o acidente, inclusive um ex-vereador da cidade, da localidade, não sofreu nada, né? E vamos ver aí o estado de saúde que não foi nos atualizado, né? Com relação ao estado de saúde dessa vítima. Inclusive, né, Tony, só para a gente fechar em relação a esse caso, a informação é que o próprio o ex-vereador entrou em contato com as autoridades, no caso o pessoal do SAMU, para conduzir a vítima, né, para uma unidade hospitalar. Uma outra informação, só para a gente fechar também esse bloco aqui em relação à questão de acidentes aqui na nossa região, na CE que liga os municípios de Coreaú e Alcântaras. Segundo a informação, um homem ainda não identificado conduzia uma moto, perdeu o controle do veículo e se chocou violentamente na placa de proteção da CE. A vítima sofreu uma forte pancada na cabeça, foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região, depois foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral com suspeito de traumatismo craniano. Para quem não conhece aquele trecho ali descendo a região da Serra ainda, Tony, muitas curvas fechadas demais e tem muitos motoqueiros que acabam puxando uma velocidade maior, não perde o controle do veículo e tem aquelas placas, né, que são colocadas, né, pelo próprio governo do estado naquela questão tipo de uma proteção, e aí é a primeira pancada que o condutor da moto pega. Quando perde o controle da moto, a primeira lenhada é na cabeça, naquelas proteções ali. E tá aí outro caso que foi registrado ali naquela região, já nessas últimas horas, e a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar lá em Coreaú e foi transferida para a Santa Casa aqui em Sobral. É sério e interessante isso aí que você falou, porque realmente, eu acho que é guarda-reio, né? Eu, pelo menos na Fórmula 1, eu ouço os narradores chamarem aquela grade de proteção de guarda-reio, né? Aquela proteçãozinha que dá justamente nas curvas, né? Para poder evitar um problema maior, principalmente nos carros. Mas no caso do motoqueiro, em vez de proteger, é pior, né, Mário? Porque ele meio que fica prensado, ele bate, isso ali, olha, é perfuro cortante, né? Isso ali é muito grave para o motoqueiro, muitas das vezes até nos interiores por aí, as pessoas andam sem capacete, então em vez de proteção, acaba se tornando um agravante. Agora com relação a isso, rapidinho para passar para você, para não extrapolar o tempo, a gente pode abordar isto posteriormente, teria que haver um estudo mais aprofundado, Mário, para a questão do acidente, né? Eu vou comentar posteriormente com relação a isso, o porquê de aprofundar a razão, a circunstância do acidente. Porque se a razão, o motivo, for uma má, né, manutenção da estrada, deveria sim existir uma lei responsabilizando o governo pela negligência. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço especial também aqui para o pessoal ouvindo aqui o Redação Plus, lá no distrito de Jaibaras, ouvindo aqui a nossa programação. Nosso grande amigo Paulo Aguiar, também o Ripardo Trindade, e confirmando, né, a audiência e falando de que o clima lá tá só o ouro, rapaz, aqui na nossa região. Também confirmando a audiência, o pessoal lá do Jordão. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência na localidade, no sítio Contendas, lá em Jordão. Abraço ao Valmir, gente boa demais o Valmir, também o Micharia e o Alexandre, toda a família ouvindo aqui o Redação Plus. E falando aí do clima legal também lá na região do Jordão, né, propício aí para qualquer momento uma chuva legal aqui na nossa região. E falar em chuva, né, na região, daqui a pouco a gente vai falar mais em relação às cidades, que foram 15 cidades no interior do estado do Ceará, inclusive aqui na nossa região, que estiveram apresentando chuvas boas no dia de ontem. E hoje, já aqui na nossa região, né, um clima melhorando a situação. E o que a gente espera é que a nossa quadra chuvosa possa chegar e melhorar a situação dos pequenos agricultores aqui da nossa região, dos pecuaristas também aqui da nossa região, ou seja, uma população inteira que também precisa, devido à questão da água,
melhorar a questão hídrica também da nossa região. Mas olha, uma outra informação muito boa aqui na nossa região vem do Hospital Santa Casa, aqui em Sobral. A informação é que as terapias não medicamentosas têm papel essencial no cuidado aos recém-nascidos prematuros, especialmente na UTI neonatal. Na Santa Casa de Sobral, a rede terapia vem se destacando como uma prática de cuidado humanizado, proporcionando mais conforto, segurança e bem-estar aos bebês internados. A técnica utilizada, uma pequena rede instalada dentro da incubadora aquecida, onde o bebê é posicionado de forma semelhante à posição fetal, reduzindo a sensação do útero materno. Segundo a fisioterapeuta responsável pelo próprio trabalho, o método contribui para a recuperação clínica, fortalece o desenvolvimento muscular, motor e neurológico, além de reduzir a questão de alguns problemas de saúde, favorecendo o relaxamento do bebê. Os benefícios também são percebidos pelas famílias, e esse trabalho vem sendo desenvolvido na Santa Casa de Misericórdia Sobral, beneficiando muitas e muitas crianças naquela unidade hospitalar, aquelas que ficam lá na UTI neonatal e recebendo esse atendimento. Isso aqui, né, Tony, é de fundamental importância para a saúde da própria criança. A gente sabe que há anos atrás, quantas e quantas mães estiveram perdendo seus bebês devido à falta de estrutura das próprias unidades hospitalares da nossa região. E agora a Santa Casa oferecendo esse espaço, esse momento e beneficiando essas crianças prematuras na unidade hospitalar, né, Tony? Olha, isso é de uma certa forma bem sensível, né, por parte do hospital, e aí a gente até parabeniza a iniciativa da Santa Casa em fazer isto, né? Em outros momentos até chegaram em outros, digamos assim, outras unidades de saúde também praticarem, mas hoje de forma enfática a Santa Casa proporcionando. E é como você falou, quantas e quantas vezes a gente já testemunhou situações bem chocantes, eu diria, onde envolve a falta de estrutura, desde o pré-natal, eu diria, né? Principalmente quando vai para a maternidade propriamente dito, né? Então, falta de estrutura, falta de acompanhamento, e quando há uma preocupação, e esta preocupação, entre aspas, né, nós definimos como rede, aí sim, uma força conjunta, uma força-tarefa no âmbito da saúde, para que haja todo um acolhimento, todo um cuidado, desde o momento de preparação da criancinha que vai nascer, como também o pós, não é? Então todo este acolhimento se faz necessário para que não só a criança ela seja tratada e tenha até saúde, aliás, acompanhada desde o momento que nasce, mas também, principalmente, Mário, a mãezinha, a família em si, né? Quando a mãezinha, ela vê que seu filho não está tão bem, ela fica preocupada. E isto meio que até atrofia, acontecendo casos, inclusive, não de um modo geral, mas acontecendo casos, inclusive, da mãe atrofiar e não gerar leite, por conta daquela pressão, daquela preocupação, e aí se faz necessário sim este acompanhamento de um modo geral, esse acompanhamento por parte da rede que vem acontecendo na Santa Casa. Só lembrando, né, Tony, além desse trabalho que é desenvolvido lá na Santa Casa, na UTI neonatal da unidade hospitalar, antes da mãe, né, chegar lá para o tratamento, para o parto, todo aquele processo, tem também o acompanhamento, que é bom a gente sempre ressaltar esse trabalho que é desenvolvido através do projeto Trevo de 4 Folhas aqui em Sobral, que é um projeto que já fazem aí mais de 15 anos
Ora, muito mais aqui em Sobral e que beneficia as mães grávidas e, consequentemente, os bebês também. E aí, além desse projeto Trevo de 4 Folhas, tem esse outro programa, essa rede que é desenvolvida dentro da UTI neonatal da Santa Casa, que beneficia também os bebês, né, Tony? Sim, consideravelmente, é de suma importância, de forma positiva o que vem acontecendo, e a gente ressalta, Mário, até a relevância do Trevo de 4 Folhas, né? Inclusive sendo destaque, ganhando até notoriedade de forma nacional esta iniciativa a partir da cidade de Sobral, né? E diga-se de passagem, salvo engano, esse projeto Trevo de 4 Folhas, ele não teve a iniciativa diretamente no município, ou seja, não era diretamente do próprio município, né? É porque não me falha agora o nome da profissional que deu início a esse projeto e que acabou sendo acolhido, abraçado, tornando-se política pública a questão do Trevo de 4 Folhas, tá? Então, acho que é doutora Ana, se eu não estou enganado, doutora Ana, me falha agora o momento o sobrenome dela, mas depois a gente pode até voltar nesse assunto, dada a relevância, a importância do Trevo de 4 Folhas. E aí a gente inclui nesta rede, né, Mário, principalmente o trabalho da base, né, que é mais próximo das mãezinhas, nas comunidades, que é o trabalho relevante também das agentes de saúde. Muito bem, mas olha, uma outra informação boa também aqui para a educação de Sobral, a informação é que o deputado federal, o Moses Rodrigues, que é aqui de Sobral, participou do encontro pedagógico municipal de Sobral e destacou a educação como eixo central dos projetos que vêm sendo articulados para manter o município como referência nacional na área. Durante o evento, o parlamentar ressaltou que um dos principais projetos em discussão é a ampliação do ensino de inglês gratuito para todos os alunos da rede pública municipal. Além dos professores, a proposta é de que a iniciativa seja implementada já a partir do início do semestre letivo, garantindo acesso universal ao aprendizado do idioma como ferramenta de inclusão e preparação para o futuro. Segundo Moses Rodrigues, a ideia é fortalecer ainda mais o modelo educacional de Sobral, reconhecido como um dos melhores do Brasil, por meio de investimentos contínuos, inovação, meio de investimentos e além também da questão da inovação pedagógica e valorização dos profissionais da educação. O deputado também mencionou que outros projetos estão sendo debatidos, todos voltados para a melhoria da qualidade do ensino, formação docente e ampliação de oportunidades para os estudantes. A participação no encontro reforçou também o compromisso com políticas públicas que mantém Sobral na liderança educacional e também a questão do alcance de ações que impactem diretamente o desenvolvimento dos alunos e da educação em todo o município. Um trabalho que a gente já vem acompanhando na educação de Sobral há muito tempo, é por isso que é referência não só no estado do Ceará, mas em outros estados do Brasil, a questão da qualidade do ensino implantado em Sobral. E quando o deputado fala, né, Tony, dessa questão de ampliar e melhorar e valorizar os professores, isso aqui é de fundamental importância. Além do curso de inglês, que gratuito aí para os estudantes, né, que prepara o pessoal também para o mercado de trabalho, vem essa questão também de preparar os professores. É por isso que Sobral se destaca assim de forma diferente em relação à educação de outros municípios, porque tem essa questão também de valorizar os professores. É 100% valorizar essa categoria? Não, ainda está faltando algo, ainda é preciso melhorar, mas aquilo que já vem sendo implantado
né, já vem correspondendo aí nessa questão das conquistas e, segundo o deputado, vai melhorar cada vez mais, né, a qualidade de ensino aqui na região de Sobral, Antônio. Olha, eu preciso me aprofundar melhor e mais nesta matéria, Mário, até porque eu não li no contexto geral, para depois até construir um comentário um tanto quanto mais, como diz o outro, né, abalizado, né? Mas assim, é válido a fala do deputado, mas se a gente analisar um pouquinho, já existe hoje a língua estrangeira no município, né? Agora resta saber em que momento, a partir de qual série, o nobre deputado ele enfatiza. Confesso, não li a matéria na íntegra, né? Por isso vou ficar devendo aqui o comentário que talvez o ouvinte até quisesse ouvir. Mas atualizando, já existe inclusive, né? A gente sabe que a educação em Sobral, ela ganhou notoriedade justamente por conta da gente chamar educação na idade certa, no tempo certo, tá certo? Não tem sentido você ensinar para uma criança que está engatinhando espanhol e inglês, né? Qual é a aplicabilidade que uma criança vai no dia a dia fazer uso da língua estrangeira? É óbvio que tem que ter a educação na idade certa. Por isso que Sobral é destaque e ganha notoriedade nacional e internacionalmente, tá? Então, temos em Sobral o Palácio das Línguas, né? Que talvez pudesse até ser mais acessível, mais dinâmica, né? A forma de acesso ao curso de línguas estrangeiras no Palácio de Línguas, não é? Existe um edital para isto. Não é, chegou lá, se inscreveu, olha, eu vim aqui estudar espanhol, olha, aqui eu vim estudar inglês e italiano. Não. Existe uma dinâmica, há um processo que a gente chama de seleção, que passa a partir das escolas. Com relação à formação dos professores, na gestão anterior, isto era público e notório. Havia todo mês o que a gente chama de seminário. Vinha gente aí de todo o país participar dos seminários que aconteciam aqui, promovido pela Secretaria de Educação. E hoje eu posso afirmar que há sim, inclusive ainda hoje teve lá no Centro de Convenções, tomei conhecimento, uma formação para os professores. Precisa ser otimizado, mais, digamos assim, mais extensiva talvez? Sim, mas há uma formação continuada para os professores e até cuidadores no que diz respeito à educação de Sobral. Por que eu estou falando isso? Porque eu não atentei 100% para a matéria trazida pelo Mário com relação ao projeto mencionado aí pelo nobre deputado, que pretende implementar, né, e otimizar o curso de línguas estrangeiras nas escolas do município de Sobral. Então vamos acompanhar direitinho, né, de que forma isto vai ser posto em prática. E otimizado é bem verdade, porque já existe. Muito bem, tá aí a informação em relação a esse trabalho realizado nas escolas aqui na nossa cidade, no nosso município de Sobral. Mas olha, falando em deputado, a gente acompanhou de perto aquela matéria que saiu no Fantástico da Rede Globo de Televisão nesse último final de semana, onde colocou onde divulgou, né, o nome, citou, melhor dizendo, o nome do deputado federal Robério Monteiro, que é do PDT do estado do Ceará e que é aqui da nossa região norte do estado, aqui da região do Acaraú. E diante do que foi colocado para a imprensa de forma nacional, o deputado federal, o Robério Monteiro, que é do PDT, divulgou uma nota de esclarecimento após ser citado em reportagem exibida aí pelo programa Fantástico da TV Globo, que abordou suspeitas de desvio de emendas parlamentares em municípios do estado do Ceará. Segundo o deputado, a obra mencionada na reportagem é de responsabilidade exclusiva do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, popularmente conhecido como DENOX, órgão federal encarregado da execução, fiscalização e pagamento sem qualquer participação das prefeituras citadas. Robério Monteiro também ressaltou que
não há emendas de seu mandato vinculadas ao projeto, informação que, segundo ele, pode ser verificada no portal da Transparência. O deputado explicou ainda que os recursos citados são oriundos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, aprovados dentro da legalidade por diversos parlamentares. Robério destacou que esteve licenciado do mandato entre fevereiro de 2023 e junho de 2024 para exercer o cargo de secretário de Recursos Hídricos do Ceará. Em relação à menção a um familiar, o parlamentar afirmou que se trata de uma relação estritamente comercial, ligada à atividade privada exercida há décadas. Ao final, Robério Monteiro reafirmou que não é investigado e não responde a qualquer procedimento relacionado ao caso. Então tá aí esse comunicado, ou seja, essa nota, né, divulgada pelo deputado Robério Monteiro, que é do PDT do estado do Ceará, e o Robério é aqui da região norte do estado do Ceará, aqui da região do Baixo do Acaraú. Ele tem a ligação muito grande com, além do município do Acaraú, outros municípios ali como Cruz, Bela Cruz, aqui na nossa região de Sobral, aqui na nossa região norte do estado do Ceará, né? E o Robério Monteiro foi citado, né, no programa Fantástico no último domingo da Rede Globo, e agora ele solta essa nota, né, trazendo esses esclarecimentos em relação àquilo que foi noticiado no Fantástico da Rede Globo. São as palavras aí do deputado, né, que logo, né, Tony, vai enfrentar uma campanha eleitoral novamente. Eu acho que o Robério é candidato novamente para tentar voltar ao Congresso Nacional em Brasília, e foi citado de forma nacional no Fantástico nesse último domingo. E agora ele soltando essa nota de esclarecimento em relação ao seu trabalho, né, Tony? Olha, Mário, querendo ou não, fica arranhado a imagem do político, seja lá ele quem for. No caso aí, a matéria traz a informação do Robério Monteiro, né, que é aqui da região do Vale do Acaraú, mas que tem também entradas aqui em outros municípios da região norte. A mesma coisa, né, já vem sendo arranhado e muito a imagem do Júnior Mano, né, que veio aí sendo ventilado, defendido aí com unhas e dentes para ser o pretenso pré-candidato ao Senado, né? E aí deu aquela esfriada depois daquela citação em uma situação, em uma investigação da Polícia Federal, né? Deu aquela esfriada legal e já não se vê mais ele caminhando aqui na região norte, né? Agora, até ser de fato comprovado se tem ou não de fato alguma ilicitude, aí até recuperar a imagem de volta vai demorar um tantão. Mas vamos aguardar. Mas diz o ditado: onde há fumaça, há fogo. Vamos ver se de fato as investigações da Polícia Federal elas se aprofundam e de fato identifica e provas contundentes para punir seja lá quem for. Agora, o eleitor mexe um pouco com o juízo, fica com aquelas caramiolas, porque vê um programa de grande repercussão citando um nome de um deputado que está quase todo dia aqui na nossa região, seja fisicamente, presencialmente, ou seja através de postagens, ou seja através de citações, né? Então isso, querendo ou não, abala um pouco para quem está com a pretensão de se manter na vida pública, não é? Agora, uma coisa, né, é como diz na linguagem da Fórmula 1, uma coisa é chegar, outra coisa é ultrapassar. Então, da mesma forma, de repente a polícia ventila que há uma investigação. Isso não quer dizer que o cara já seja condenado ou esteja condenado, né? Até justificar, né, se de fato ele tem ou não culpa no cartório, eu acho que passe as eleições, ele vai ser eleito e reconduzido ao mandato e não vai dar em nada, porque afinal de contas nós estamos no Brasil e, como diz o ditado, tudo termina em pizza, né?
E até, Tony, pelo o que eu conheço há muito tempo, assim, do próprio Robério Monteiro, do Robério, né, ali, deputado federal, foi secretário também, ele tem já há muito tempo, eu acho que, eu não sei se é um irmão, um primo, irmão. Que é prefeito, irmão, né? lá em Itarema, inclusive a sua digníssima esposa, ou é cunhada, né? Cunhada, é prefeita lá em Acaraú. Então tem uma imagem a zelar e não é de hoje, né? Faz muito tempo que eles estão com muita honradez na política. Exatamente, era o que eu ia dizer. Eu vou comentar em relação a isso. Pelo que a gente conhece há muito tempo, né, em relação a essa questão do Robério Monteiro, que é o líder, né, por trás dele são vários membros que compõem até a administração de municípios aqui da região. A gente não vê falar assim, ali tem desvio disso, daquilo outro, não, né? Eu particularmente, há muito tempo acompanho a trajetória política do Robério Monteiro, como de outros políticos aqui da nossa região. E a gente não vê quando eu vi na matéria no Fantástico, a gente ficou assim surpreso, né? Mas está aí a nota do Robério, né? Eu acredito que espalhada também no país inteiro, já que a matéria foi de forma nacional, e acredito que essa nota do Robério Monteiro, ele como deputado federal também, né, a própria emissora lá estará repassando de forma nacional em relação a a essas declarações, né? Mas está aí se aproximando, como você, Tony, falou agora há pouco, né, se aproximando uma campanha eleitoral, e quando se coloca o nome de forma assim nacional, um político ali, ele vai queira ou que não queira, mas mancha alguma coisa em relação à situação. E pelo que a gente conhece da trajetória, né, política do Robério, né, e além dele como deputado e secretário da questão hídrica no estado, por trás dele também tem várias lideranças, né, que administram também municípios aqui da nossa região, e que a gente nunca ouviu falar assim desses problemas, né? Mas está aí esse fato que foi divulgado, e a nota que foi também apresentada pelo próprio deputado em relação a esse problema, né, do que saiu no Fantástico. Só para contribuir rapidinho, Mário, não esquecendo que também até o senador daqui da cidade, o senador Cid, e salvo engano até o próprio Ciro, já teve também situações em que esteve sob investigação da Polícia Federal e acabou não dando em nada. Inclusive o Cid, e não só o Cid, mas eu acho que todo homem de bem que está na vida pública, o que é que deve fazer? Não é nem negar, não, é dizer, fique à disposição. Quer investigar as contas? Quer quebrar o sigilo telefônico? Fique à vontade. É sinal de que realmente não deve, né, Mário? Exatamente. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço aqui para o pessoal lá do distrito de Camilos, na região aí da Meruoca. Rapaz, agora há pouco, né, caiu assim um serenozinho aqui em Sobral, aqui onde fica aqui a nossa emissora, aqui ao lado da Igreja da Sé, né? E a informação que a gente recebe aqui através de ouvintes é que lá na região da Serra também está caindo um sereno lá na região, e que ontem, no período da tarde, também choveu lá na região. Mas em relação a essas chuvas, daqui a pouco a gente traz mais informações, né, já que alguns municípios no interior do estado do Ceará, a FUSEMI registrou as chuvas, né, inclusive aqui na nossa região, principalmente ali na região da Serra, da Serra Grande, da Serra da Ibiapaba. Muito bem, mas olha, a informação que chega ao conhecimento da população sobralense é em relação já aos preparativos, sabe para quê? O carnaval, é isso mesmo. Olha, a gente passou as festas, né, Tony? A questão as festas do Natal, final de ano, agora na semana que passou praticamente. E o pessoal a gente já está, né, se articulando para a questão do carnaval. Então já a gente chega novamente no Natal, né? Peru de novo, né, Bruna? Pois é, a informação é que em entrevista o deputado federal Moses Rodrigues aqui de Sobral confirmou mudanças importantes
no trajeto aí do tradicional Bloco dos Sujos, que acontecerá no dia 7 de fevereiro de 2026, no sábado que antecede o Carnaval. A edição desse ano já tem a atração aí confirmada, responsável aí para puxar o trio elétrico no centro de Sobral. Segundo o deputado, a principal novidade será o novo percurso do bloco, que terá concentração na Praça do Teatro São João, no centro da cidade, seguindo pela Boulevard do Arco, passando pelo Arco de Nossa Senhora de Fátima e encerrando o trajeto na Arena Aeroporto, um dos principais espaços para grandes eventos na cidade de Sobral. Porque antes, né, Tony, começava ali na Avenida Dom José, ali na praça, coisa como Coluna da Hora, ali próximo ao Beco do Cotovelo, e seguia para a praça do Teatro São João, com a concentração maior, descendo ali para o Arco de Nossa Senhora de Fátima. Agora mudou, começando ali na Praça do Teatro São João, passando pelo Arco, segue um pouco na Avenida Doutor Guarani e vai lá para esse espaço que foi construído aí para os grandes eventos em Sobral, que é a Arena Aeroporto. Gostou, Tony, do movimento? Olha, achei interessante, né? Eu que no passado já, mesmo sem gostar, né, por força do ofício, né, a gente tinha que ir, né? Eu nunca gostei de folia, nunca. Eu prefiro numa folia estar recolhido, né? Ou num retiro espiritual, ou então no meio do mato, ouvindo só o movimento das folhas das árvores e o cantar dos passarinhos, né? Eu nunca fui de folia, mas por força do ofício, às vezes eu me encontrava justamente nesses momentos, né, de desfile de escola de samba, bloco do sujo. Inclusive eu tive uma experiência, rapaz, no outro dia eu até encontrei um vídeo, porque de vez em quando as redes sociais não trazem assim um evento do passado, né, Bruna? Eu me encontrei em cima de um trio do lado de quem, Mário? Adivinha aí? Daniela Mercury, olha aí. Rapaz, foi show, foi uma experiência e tanto, apesar de não gostar, repito, nada contra quem gosta, né? Mas a gente estava trabalhando e foi interessante, valeu a experiência. Agora, com relação ao trajeto, eu digo que gostei. Até porque o espaço da Arena Aeroporto hoje é o point, né, de realização de encontros e eventos desta natureza. Agora vamos analisar aqui, Mário, pegando o itinerário anterior, não tem nenhuma barreira no sentido de lombada, aclive ou declive. Então o trio não tinha nenhum problema de seguir. Agora vamos analisar aqui, será que esse trio ele vai conseguir passar por aquelas curvas apertadas do Boulevard do Arco e também as lombadas? Será que não vai encostar, não vai bater? Tem a questão ali do trilho, né? Ali no entroncamento da Estação do Arco. Ele vai fazer essa curva onde? Porque o trio, você sabe, é grande, não é tão pequeno. Então, assim, onde é que ele vai fazer exatamente esta curva para poder chegar, né, na avenida de acesso à Arena Aeroporto? Mas, né, ali, Tony, eu acho que ele desce direto até próximo ao Colégio Estadual. Aí já entra ali no Corpo de Bombeiros. Ele consegue fazer a curva ali direitinho, pois né? Isso que você está falando é uma boa pergunta. Mas eu estou imaginando nisso, né? Ali no Arco, né? Desce direto. O trajeto vai ser maior desta feita. Se você pegar a Coluna da Hora até o Boulevard do Arco, é diferente da Praça São João até a Arena. É bem mais longo o percurso, não é? Isso. Então vamos aguardar aí as novidades. Muitas atrações já foram anunciadas, né? Então imaginamos aí que teremos um Bloco do Sujo que é tradicional já na cidade, não é? Eu acho que está chegando aí praticamente 100 anos de existência, né? É verdade. 80 e pouco, quase 100 anos. Nessa faixa. Vamos depois pesquisar direitinho para a gente trazer nos próximos programas quanto tempo faz já de realização do Bloco do Sujo. Agora, nessa gestão atual do prefeito do Toscá, ele fez um diferencial a julgar até no ano anterior, não foi? Além do tradicional Bloco do Sujo, do Carnaval, né, para o pessoal aproveitar esse enredo secular, paralelo a isto, ele determinou no ano passado o chamado evento também
religioso, né? Trouxe aí artistas do meio católico e também promoveu evento trazendo artista do meio evangélico. Então, atende, digamos assim, né, Mário, a gregos e troianos, né? É no mesmo período, né, Tony? Mesmo período. É verdade. Inclusive, no ano passado, teve um movimento muito bom e a informação que eu tive que existe possibilidade do padre Fábio de Mello estar também por aqui, né, nesse período. Vamos aguardar aí as informações em relação também a esse trabalho que é realizado, além da questão da cultura, né, nessa questão religiosa aqui na nossa cidade de Sobral, nesse período. Mas olha, falando da política no estado do Ceará e, lógico, claro, também aqui em Sobral, a gente vem sempre abordando aí as discussões daquilo que vem acontecendo nesse período que já antecede a campanha eleitoral. A questão de 2 semanas, tivemos aí o ex-prefeito de Sobral aqui em várias emissoras aqui em Sobral, mas olha, fez um fuá danado e repercutiu, lógico, claro, em todo o estado do Ceará. E diante disso, também teve a questão da participação do próprio irmão dele, que existe a possibilidade de ser o candidato ao governo do estado do Ceará, no caso, o Ciro Gomes. A informação é de que, em meio às articulações para a disputa pelo governo no estado do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB de Tasso Gereissati, reconheceu ajustes necessários na condução inicial de sua pré-campanha. O ex-ministro avaliou que a forma como vinha lidando com manifestações de apoio político, inclusive de nomes considerados ultrapassados no cenário atual, acabou gerando ruídos aí e exigiu uma mudança de estratégia. Diante disso, Ciro decidiu promover uma reorganização interna com a formação de uma equipe específica para coordenar agendas, alinhar discursos e filtrar compromissos políticos, buscando maior sintonia com o momento atual do eleitorado cearense. A nova fase da pré-campanha prevê uma circulação mais intensa pelo interior do estado, com visitas programadas a diversas regiões, reforçando o diálogo direto com lideranças locais e a população. A estratégia tem como objetivo reposicionar a candidatura e ampliar a presença política de Ciro em todo o Ceará. O que dizer, Tony, dessa reorganização aí do Ciro, porque segundo o que a gente soube também já na manhã de hoje, aqui no Beco do Cotovelo, em Sobral, de que estava infiltrado, né, aqueles, digamos assim, do mal, né, prejudicando mesmo esse trabalho aí do Ciro e de sua equipe, já visando a questão da campanha eleitoral, hein, Antônio? Olha, é verdade, né? A partir de então, até a gente que conversava e questionava, rapaz, em face a tudo isto, cadê o Ciro? Silenciou. E aí, depois que a gente tomou conhecimento de que ele estava lá para as bandas dos States, né? E acompanhando, sim, mesmo à distância, acompanhando o que estava acontecendo aqui. E alguém cobrava muito, né, Mário e ouvintes, uma posição, uma fala com relação ao que houve ali em Fortaleza, naquele encontro, naquela vinda da Michele, onde, de forma pública, desautorizou o André Fernandes, não é? Então, pegou muito mal ali, a família Bolsonaro e os mais próximos fizeram um auê danado, inclusive a partir dali, a Michele sumiu do mapa. Ela tinha até um encontro do PL Mulher, resolveu abdicar desse encontro, ficando para este ano, né? E aí tem um rebu danado, mas deixa esse rebu para outro momento, porque o foco agora é justamente essa reestruturação. Após a chegada do Ciro Gomes dos Estados Unidos, ele já pontuou, né? Já pegou ali uma reunião nos bastidores e de repente está sinalizando com quem vai poder contar na campanha propriamente dita. Então se organiza de um lado a oposição, sendo encabeçada aí pelo Ciro Gomes, que já sinalizou e apontou 2 nomes, né, próximo dele. Então esse trio, ladeado por ele e encabeçado por ele, tem
Roberto Cláudio e tem o capitão Wagner. Resta saber se esta turma vai engrossar mais o caldo, agregando outras lideranças, ou se vai ser simplesmente eles, né, por eles mesmos. E aí vamos ver como vai reagir a situação que a gente já toma conhecimento, né, Mário? O próprio Camilo anunciando que vai fazer a descompactuação, é isso que a gente chama, né? É descompactuação. Ele vai sair do Ministério da Educação justamente para cair, né, com força total na reeleição. Lula, eu mano, Lula. Até porque, Tony, em relação ao que a gente acompanhou já na manhã de hoje, por exemplo, aqui em Sobral, se o Ciro vir para a terra dele, o que vai receber ele? É verdade. Se o Ciro vai para a única cidade aqui da região que tem assim um nome já bem público mesmo para recebê-lo, é Massapê, que é o do Osíris. O Osíris e que não faz reservas. Exatamente. Pra todo lado, inclusive está nos Estados Unidos, já enfatizando de novo a sua adesão 100% ao Ciro, né? Se o Ciro vai para a cidade de Meruoca, aqui na Serra, onde eles também têm assim um convívio, quem é que vai receber o Ciro Gomes lá na Meruoca? Quem é o grupo político que vai receber o Ciro Gomes lá na Meruoca? Lá no meu Alcântaras, no meu torrãozinho, né? No nosso, né, Bruna? Nosso torrãozinho lá. Quem é que vai receber o Ciro Gomes? Ou seja, tá difícil ele ter palanque aqui na região, né? É preciso, como ele, na própria matéria, articular, ter uma mudança na articulação dele em relação a isso, né? Mas tá aí os dados apresentados já nessas últimas horas. Mas, Tony, só para fechar o programa de hoje, bem rapidinho aqui, a questão das chuvas no estado do Ceará. A FUSEM disse que teve chovendo ontem em 15 municípios do estado, principalmente na região centro-sul e sul do estado, né? Aqui na região norte apenas assim, do jeito que está nessa peneirinha aqui. Você falando daqui a pouco, passou um sereno aqui, o Carlos Oliveira, nosso ouvinte de sempre lá no bairro Sem Saboia, confirmou: Tony, caindo serenozinho aqui no Sem Saboia. Ou seja, ela vem fazendo o papel exatamente dela, atravessando a cidade, daqui a pouco tá chegando na serra. Se Deus quiser. A gente torce que é apenas um levantamento, uma previsão aí da FUSEM, né, de que é apenas um sereno mesmo. E segundo o pessoal da FUSEM, a temperatura vai aumentar, segundo eles lá, a partir de amanhã. Eita. Se Sobral já é federal, imagina esses dados que são apresentados aí. Vai ficar mais abafado. Pois essa questão de ficar mais abafado. Pois, Tony, um abraço e até amanhã, Tony. Olha, até amanhã, se Deus quiser, a gente retorna a partir de 12h30 amanhã, lembrando que ainda hoje às 18 horas tem o Tô de Olho com a Mara Rodrigues, mas amanhã cedo a informação na Plus começa cedo, 6h06 da manhã tem o DBO com Ricardo Lima, na sequência coladinho tem o Ceará News com Matheus Vasconcelos, ele volta ao meio-dia com o Meio-Dia Ceará, antes do Redação Plus. Até lá, fiquem todos com Deus. Muito bem, tá aí a participação do nosso companheiro Tony José com as suas informações aqui no programa. Olha, antes da gente falar de futebol com o nosso Vitor Nogueira, abraçar meu grande amigo Hernanes, rapaz. Gente boa demais e dizendo que está vindo de Fortaleza e o clima mesmo melhor, mas só um sereninho mesmo, só para baixar um pouquinho a poeira, porque à tarde já vai ter poeira de novo, né, Tony? Cara, eu voltei, permita, viu? Hernani, já calibrou os pneus, já deixou a Topic no ponto, dia 22 já tem Guarani fora de casa, Hernani, capricha aí na Topic. Muito bem, tá aí a participação do nosso companheiro Tony José. Olha, vamos falar mais de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no programa e traz as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. O atacante do Fortaleza, Adam Bareiro, desperta o interesse do Olímpia do Paraguai. O clube paraguaio, que foi quem revelou o Adam Bareiro para o futebol, tem interesse na contratação do jogador, que também busca disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Paraguai. A negociação, no entanto, é vista como complicada, porque o Fortaleza só libera o jogador mediante compensação financeira.
Saindo lá do Fortaleza, vamos para o Ceará, porque o Alvinegro de Porangabuçu integrou 4 jogadores da base que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior para o time profissional. São eles o volante Pedro Esli, o meia Melk e os atacantes Adriano Bispo e Enzo. Os jogadores estiveram no elenco que, de forma inédita, alcançou as quartas de final da Copinha. Vale lembrar que o Ceará já tem outros jogadores da base integrados ao elenco profissional, entre eles o atacante Cauã Ziegler e o zagueiro Pedro Gilmar, que na coletiva de ontem foi elogiado pelo companheiro de posição, o zagueiro Éder. Estar jogando com o Gilmar hoje é algo que eu também tenho aprendido bastante com ele. Eu vejo um potencial enorme nele, tanto fisicamente, tanto qualidade técnica. Eu vejo que o Ceará naturalmente, tradicionalmente vem formando bons defensores, né? E eu acho que tem o Gilmar mais uma boa pedra preciosa para poder ser trabalhado. E o Icasa anunciou Pedro Edson como novo diretor de futebol do clube. Pedro Edson estava no Iguatu, onde desde 2023 ocupou as funções de diretor e executivo de futebol. Durante esse período em que esteve trabalhando no Iguatu, Pedro Edson participou de campanhas importantes que terminaram em títulos como campeão do interior e campeão da Taça Fares Lopes pelo Azulão. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Victor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense. O Tony falou dia 22, o ouvinte aqui perguntando quando que vai começar. É só no dia 22 de março, né? A segunda divisão começa no dia 15 de março, mas o Guarani estreia no dia 22 de março. Faltam praticamente 2 meses ainda. Olha, um abraço a todos. A gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.